Pessoal, nossa aula a gente vai continuar, né, falando um pouco sobre luminotécnica, tá? Que é o estudo, né, da iluminação, da aplicação de iluminação artificial em espaços interiores, tá, pessoal? Isso tudo a gente viu ontem. O que mais a gente pode estar falando aqui? Vamos estar continuando. Ontem, nossa, tanto slide aqui, pessoal. Minha terceira aula do dia. Cadê? Tá aqui. Não sei se eu tô apresentando. Certo. Então, a gente vai continuar vendo essa questão da iluminação. A gente viu ontem alguns conceitos interessantes, né, sobre a iluminação. Vamos fazer uma pequena revisão, pessoal, do que a gente viu ontem. Bom, basicamente, ontem a gente viu que a luminotécnica é o estudo da aplicação de iluminação artificial, né, pessoal? O que é uma iluminação artificial? Lâmpadas, né, pessoal? Entre outros. LEDs. O objetivo da luminotécnica é o conforto visual, desempenho visual e segurança visual, que foram os primeiros conceitos que a gente viu ontem. Sendo o conforto visual essa sensação de bem-estar ao entrar em um ambiente que está bem iluminado. Desempenho visual é a iluminação do ambiente está auxiliando no desenvolvimento das suas tarefas, tá, de forma positiva, né, e não negativa, que seria um desempenho visual negativo. Você estar em um ambiente que a iluminação, embora esteja boa do ambiente, para a sua área de trabalho, né, está ruim. Tá? Você não está conseguindo observar direito o que você está fazendo, entre outros. Tá? Para isso você usa uma iluminação, geralmente uma iluminação acessória. Né? Por exemplo, na sala de cirurgia você tem alguns refletores, né, próprios para isso, que já estão no local, no ambiente. Né? Aqui, ó, vou destacar para essa pessoa aqui que está trabalhando com relógio, ele já tem uma iluminação aqui mais interessante, né? E essa outra aqui para quem está trabalhando com eletrônica. Isso tudo a gente viu ontem. A segurança visual já é que está relacionada com a capacidade da iluminação estar nos revelando, né, digamos assim, os principais elementos de um local. Então, nesse caso aqui que eu destaquei, o local está mal iluminado. Você não vê, por exemplo, se tiver uma pedra aqui nessa área escura, tá? Ou se tiver um bueiro aberto. Enfim, a gente pensa no pior, né? Ou um fio elétrico desencapado, você não vê. Então, ou então mesmo bandidos, né, que estão se escondendo aí na falta de iluminação. Então, a iluminação é algo muito comum no nosso dia a dia, mas tem uma importância muito grande, né? Observe aqui, já tem um local bem iluminado. Tá? Dá pelo menos aquela sensação de que você está vendo todos, ou pelo menos boa parte do que está disponível, tá, para ser visto. Aqui mais exemplos, a gente viu, pessoal, ontem eu dei uma melhorada no slide, tá, pessoal? Cores na iluminação, tá? A gente viu um pouco de tonalidade de cores, eu dei uma melhorada aqui para a gente entender um pouco melhor esse conceito, que é um pouco confuso mesmo. Então, a tonalidade de cor é um parâmetro importante no estudo luminotécnico e possui relação com a temperatura da cor dada em Kelvin. Lembrando que tem Kelvin, é uma unidade de temperatura. Graus Kelvin, tem os graus Celsius, graus Kelvin, entre outros. Pois é, a gente viu, né, que a tonalidade de cor ela varia conforme essa temperatura. E eu falei ontem, né, que não ficou muito claro, ó, quanto mais quente for a luz, menor a temperatura. Então tem essa questão aqui que interessante, né? Que eu até me tentei mencionar, mas eu botei no slide hoje para ficar melhor quando eu for passar para vocês, tá? Por isso que eu não passei ontem, eu ainda estou melhorando esse slide. Ó, quanto mais quente é a luz, tá? A percepção visual de algo quente, menor a temperatura da cor. A temperatura está aqui nesse lado aqui, pessoal, que eu vou destacar aqui, ó. Nesse caso aqui está variando de 1200 a 9600. Então, a maior temperatura era esperado, né, pela lógica, digamos assim, nós teríamos umas cores mais quentes, mas não, é o inverso. Então, quanto mais quente for a luz, que são essas luzes aqui com essa mais alaranjado, mais avermelhado, né, mais amarelado, quanto mais quente for essa luz, são essas cores, menor a temperatura. Observe que as temperaturas dessas cores quentes estão em 2600, 1800, 1200. Já quanto mais fria for a luz, que essas luzes aqui mais voltadas para o branco e para o azul, né? Que é essa sensação de frio, né, pessoal, que dá
na gente, né? Quando a gente vê o gelo, por exemplo, você já vê que é algo gelado e tem uma cor branca, né? Entre outras coisas. O mar, que é azul, dá a sensação de refrescância, né? Já a questão de cores quentes, você vê uma paisagem muito avermelhada, né? Você tem aquela sensação de que é algo quente. Por isso que são cores quentes e cores frias. As cores frias, elas têm as maiores temperaturas. Então é uma relação inversa. Eu dei uma melhorada no slide para explicar melhor para vocês, beleza? Acho que esse conceito aqui deu para entender, né, pessoal? Deus tem professor. Tá ótimo. Então vamos avançando aqui. Isso aqui a gente viu também, né, pessoal? É o que eu mencionei, né? As cores quentes, elas refletem aqui nessa imagem, né? Dá pra ver que as cores quentes são as que têm a temperatura menor, que é essa 2700 kelvins, né? E a figura fica com um tom mais avermelhado, mais amarelado. Já essa aqui que tem uma temperatura maior, é as luzes frias, que tem um tom mais esbranquiçado, mais azulado. Beleza? Fora essa questão da tonalidade das cores, existe também o índice de reprodução de cores, tá, pessoal? Que independe se a cor é quente ou fria. Você vai ter índice de reprodução de cores independente da temperatura da cor, digamos assim, tá? Então aqui, por exemplo, digamos que você tem uma temperatura de cor branca, 6500 kelvins, tá? Por exemplo, cor branca é essa. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos deixar algo interativo hoje, tá? Vou tentar aqui botar aqui no meu celular aqui, pessoal. Só um momento. Ó, digamos que eu tenho uma maçã, né? E eu vou iluminar ela com uma lâmpada branca. Observe que a lâmpada branca aqui, se conseguir dar o foco, não sei se vai conseguir dar foco porque é bem pequeno. Essa lâmpada aqui vai ser bem difícil, né, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, não é que meu celular aguenta. Ó, essa lâmpada branca, observem aqui nessa lâmpada o que está escrito nela. Pessoal? Luz branca fria, 6500 kelvins, né? Deixa eu tentar aqui, botar aqui. Ó, brincando aqui com foto. Vocês estão vendo, pessoal? Luz branca fria, 6500. Então, geralmente lâmpadas brancas, como essa de LED aqui, você tem essa característica, tá? Luz branca. Então, é como se eu pegasse essa lâmpada, tivesse aqui uma maçã e iluminasse ela. Ou seja, a temperatura dela, da cor, é 6500, tá? Ou seja, não vai variar. O que vai variar, pessoal, nesse caso agora, é o IRC, né? Que é o que a gente está estudando aqui, ó. A temperatura, digamos que é fixa, 6500, vamos dizer assim. Só que eu mudei o tipo da lâmpada, né? Ó, a lâmpada LED, que é essa que eu estava mostrando para vocês, ela tem um IRC de 80%. Então o que significa isso? Que é 80% a questão da reprodução da cor fielmente da maçã. Então o IRC nada mais é do que a correspondência entre a cor real do objeto e sua aparência diante da fonte luminosa, tá? Então observem aqui, ó, que você tem um IRC baixo aqui. Eu botei uma maçã, ontem estava um pouco difícil de ver, eu botei uma maçã aqui para melhorar. Então, ó, essa maçã aqui, ela está sendo iluminada por uma lâmpada de sódio, tá? Observem que o IRC dela é baixo, é de 20 a 40. Então, ó, você já vê aqui a reprodução da cor dessa maçã um pouco mais difícil, né? De você considerar ela como sendo da maçã real que você está vendo, tá? Quando você vê uma maçã real, ela está sendo iluminada pelo sol, pessoal.
Então, o Sol é nossa medida de reprodução de cor 100%, digamos assim. Tá? Só um momento aí, pessoal. Eu tô uma ligação aqui, só um momento. Alô? Oi. Opa, Jean, tudo bom? Bom dia. Eu tô numa aula aqui, mas é, hum, hum. Ah, muito bom. Ok. Tu me liga aí, é porque eu tô dando aula aqui, a aula vai acabar agora mais 12h30, tu pode me ligar mais 1 hora por aí. Posso sim, não tem problema não. Ok. Ok, Jean, tranquilo. Beleza. Tá ok, sem problema. Beleza, valeu. Ah, Opa, pessoal, desculpa. Voltei aqui. Tem até a ver com nossa. Pô, Oi, pode falar. aqui é Maria Vitória, eu vou ter que sair da aula, tá? Ah, Maria Vitória. Ah, tudo bem. Eu tô ciente aí da situação. Então, desejo melhoras aí. Tá? Pode sair. Se não- Tudo bem. Bom, pessoal, eu tava só atendendo aqui um telefonema e ó, tem um pouco a ver, né, do que a gente tava falando, por incrível que pareça. Então foi uma pessoa que me ligou aqui pra perguntar de sistemas solares. E bem, né, eu tava falando justamente do Sol, né. Então, ó, o Sol, o IRC 100% seria o que a gente estaria olhando um objeto sendo iluminado pelo Sol, né, a luz natural. E aí, pessoal, no IRC 100%, né, a gente teria as melhores reproduções, tá? Então, só para vocês entenderem, pessoal, o IRC é quando você ilumina, é diferente você iluminar um objeto pela luz natural do que iluminar um objeto por uma luz artificial, que é uma lâmpada. Estão entendendo? E essas lâmpadas, você vai ter índices de fidelidade do objeto com relação à luz natural dele. A gente nem pensa nisso, né? Mas um objeto iluminado por uma lâmpada, se ela for uma lâmpada ruim, ela não vai ter a mesma coloração do que se fosse iluminado pelo sol. Então isso quem vai nos dizer é o IRC. Então as lâmpadas de LED, se você iluminasse um objeto somente com LED, ela tem um IRC de 80% da luz solar. Tá, ok? Já dá pra gente estar trabalhando e vendo bem essa luz, viu, pessoal? Tá? É o que a gente trabalha. Já um IRC muito baixo, ó, você observa que o objeto não fica muito natural, né? Então, IRC 100%, já o objeto está mais natural, né? A gente usa esse intermediário, 80, 90 é o que nós utilizamos no dia a dia, porque o 100% geralmente é originado de lâmpadas que têm incandescentes ou halógenas, que desperdiçam muita energia, né? E nesse caso elas não são muito utilizadas devido ao desperdício de energia. Então a gente usa o LED ou fluorescentes que já tem um IRC um pouco menor, mas já dá para a gente estar utilizando. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender essa parte. Quem tiver dúvida a qualquer momento pode estar perguntando. Beleza? E a luz aqui, pessoal, eu botei uma nova figura para representar melhor o que a gente quer falar sobre a luz. Ó. A luz é radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual. O Sol é uma fonte de radiação que emite ondas eletromagnéticas e tais ondas possuem diferentes comprimentos e o olho humano é sensível a somente alguns. Então aqui eu botei diversas ondas eletromagnéticas. Então a gente tem as ondas de rádio, as micro-ondas, os infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama. Nós, seres humanos, nós podemos observar apenas a luz visível. Tá? Os outros comprimentos de ondas a gente não consegue ver. Existem alguns que você até consegue ver se utilizar uma câmera de celular, por incrível que pareça, né? Que é, por exemplo, o infravermelho. Alguém já fez esse experimento?
de... Professor, Oi, pode falar. tipo, uma vez quando a gente tava nas aulas presencial, a gente ia tirar foto com o celular, Hum, tipo, o projetador que tava apresentando o slide, aí ficava aparecendo essas cores. muito bom, exatamente, porque o celular ele consegue observar essas cores e transformar elas para algo visível para a gente, pro ser humano, entendeu, Elvis? É a mesma coisa aqui, ó. Para quem nunca viu uma câmera infravermelho, que a gente ainda vai conversar aqui durante o curso, aqui é uma parte muito interessante da iluminação, eu deveria ter botado, ó. Pessoal, essas câmeras que vocês observam aí no dia a dia, todas elas possuem, ó, infravermelhos. A maioria delas, pelo menos as melhores, né? E você não observa o infravermelho funcionando. Normalmente eles botam para funcionar o infravermelho à noite. Porque aí vem uma coisa muito interessante, né? Você já viu aquelas câmeras de visão noturna? Né? Só um exemplo. Essas câmeras de visão noturna, para você enxergar aquilo ali, pessoal, você tem que iluminar o local. Mas como assim, professor? Se eu for iluminar, aí não vai estar mais na visão noturna. Não, pessoal, porque você vai iluminar o ambiente com luz infravermelho. Por incrível, a gente não vê que o ambiente está iluminado pela essa luz, mas ele está. Tá ok? E a câmera consegue pegar essa iluminação originária, né, da luz infravermelho. E daí a gente consegue, né, enxergar no escuro, usando o infravermelho. Porque o infravermelho é uma luz e ela pode iluminar algo. Só que a gente não vê que está iluminando. É engraçado, né? Tem essa característica. Então é o que o Elvis falou, né? O infravermelho, as câmeras conseguem captar a iluminação infravermelha. Tá ok? É bem interessante. Ok, professor. Então vamos lá, ó. Só que nós, seres humanos, com nossa visão, né, que é o que a gente está estudando aqui, nós não conseguimos. Tudo o que a gente está vendo aqui é voltado para a nossa visão em um ambiente, né? A gente consegue ver, pessoal, essas cores aqui, né, que são as cores primárias, né? Não sei, não sei muito essa área de coloração, mas se eu não me engano são as cores primárias. Aqui o vermelho, o laranja, amarelo, verde, o azul, né, claro, azul escuro e o roxo. Então observem que para variar a cor, você varia aqui o comprimento da onda, né? A onda mais comprida aqui do espectro visível, né, que a gente chama, é o vermelho, que tem um comprimento de 700 nanômetros, tá? Já o roxo, ele já é a onda menor que a gente pode visualizar, porque ela tem 400 nanômetros. Menor que isso, a gente já entra no ultravioleta. Maior que isso, a gente entra no infravermelho. O Daniel aí, o notebook descarregou, não, sem problema. A gente está dando presença aqui. Eu estou pegando aqui a presença de vocês automaticamente, quando vocês entram. Bom, é isso, né, pessoal? É isso que a gente consegue visualizar, as ondas luminosas, ok? As ondas eletromagnéticas, desculpa. Aí a gente está revisando agora aqui os conceitos que a gente viu ontem, que eu acho que não ficou muito legal para vocês entenderem, né? É um conceito muito novo. Então a gente vai rever. Eu listei aqui as quatro grandezas das lâmpadas artificiais que a gente vai estar analisando. A primeira é a intensidade luminosa, a segunda é o fluxo luminoso, depois a iluminância e a luminância. Tá? O fluxo luminoso, pessoal, né, ele é a radiação total emitida pela lâmpada. Tá? E ela é dada por lúmen, que é o lumen. Só que normalmente vem na ficha técnica da lâmpada. Deixa eu ver se aqui eu tô aqui tem, acho que nem tem, né? Mas vem na ficha técnica, né? Ou então na caixinha da lâmpada sempre vem, tá? Então, a fluxo luminoso da lâmpada, fluxo luminoso total. Isso aqui é tabelado, viu, pessoal? Vem da lâmpada que você vai usar. Já essa aqui é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa, sim, ela é dada pelo símbolo I maiúsculo, tá? Para não confundir com a corrente. E a unidade dela é o CD, ou candela, tá? E a intensidade luminosa é o fluxo luminoso irradiado na direção de um determinado ponto. Então a gente viu aquele fluxo luminoso, um vetor, né? Ou melhor,
uma setinha desse fluxo luminoso. Observe que tem várias setas aqui no slide anterior. E agora nesse tem uma. A gente vai pegar dessas setas e vamos chamar de vetor. E com isso a gente vai calcular, com base nesse vetor, assim, o fluxo luminoso ele gera vários vetores de luz. A gente vai pegar um desses vetores e com eles calcular, né, a intensidade luminosa, tá? Com base no comprimento e tudo mais. E nós temos também a iluminância, que é o fluxo luminoso, que a gente viu que é dado por lúmen, aplicado em uma superfície. Você vai pegar uma superfície para analisar o fluxo luminoso. Quando você faz isso, você tem a iluminância. E o símbolo da iluminância é o lux. Então tá bem aqui, ó. Na verdade, o símbolo é o E e a unidade é o lux. Então você tem aqui, ó, o E, que é a iluminância, vai ser igual a letra grega é φ dividido por A, que é a área do que você está observando, tá? Então aqui ontem eu dei até um exemplo, né? Esse exemplo aqui já tem a resposta, mas o E, aqui nesse primeiro exemplo aqui do lado esquerdo, você tem uma lâmpada com um fluxo luminoso de 1 lumens, 1 lm, tá? Dividido por uma área quadrada aqui de 1 metro. Se é 1 metro, uma área quadrada com 1 metro de largura ou comprimento vai dar 1, né? Porque é largura vezes ao quadrado, né? Ou comprimento ao quadrado. A área do quadrado, viu, pessoal? Então, como a área do quadrado é o comprimento a largura ao quadrado, a gente escolhe aqui o comprimento, que é 1, a largura também é 1, 1 ao quadrado é 1, né? Então, E vai ser o fluxo luminoso de 1 lumens sobre 1 metro quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 1, né? 1 lux, né, pessoal? Que é a unidade. Tá? Essa é a iluminância. É um cálculo bem simples, não tem muito o que fazer, né? Não sei se eu botei agora um exemplo. Beleza. A iluminância normalmente varia entre 20 a 500 lux, né? Em função da atividade desenvolvida no local. Aqui observe o resultado harmonioso entre as lâmpadas e as superfícies em que o fluxo luminoso incide, né? Quando a gente fala de fluxo luminoso incidindo numa superfície, a gente está falando de iluminância. Beleza? E aqui, né, pessoal, a iluminância, como a gente acabou de ver, é o fluxo luminoso incidindo em uma superfície, no caso aqui é uma mesa. Fluxo luminoso é esses vários vetores da lâmpada que estão indo em várias direções. E a intensidade luminosa são os fluxos, né, analisados caso a caso. Então aqui a gente pega os vetores de fluxo, um vetor, e consegue calcular a intensidade luminosa e também, né, consegue verificar as distâncias entre o primeiro e o último vetor, tá? A curva de distribuição, pessoal, é só o conjunto de todos esses elementos, não tem muita serventia no cálculo, tá? Digamos que é a distribuição da luz no ambiente, distribuição total. Beleza, a gente viu iluminância, fluxo luminoso, intensidade de luminância. Intensidade luminosa, o que a gente quer mesmo, pessoal? É a luminância. Essa é o nosso objetivo. Por quê, pessoal? Essas outras grandezas que a gente viu, tanto fluxo luminoso, como iluminância, intensidade luminosa, pessoal, a gente não vê. Não sei se vocês já repararam, e quando você olha para uma lâmpada, você não vê os raios da lâmpada, né? A iluminação. Você não vê esses vetores de iluminação, certo? Você olha para uma lâmpada, você só vai ver que ela está acesa. Não é isso? Mas algo que você não vê é a luz que está sendo projetada, tá? Em vários locais, tá ok? Para deixar claro, o que a gente vê da iluminação, pessoal, de um ambiente é a luminância, ou seja, esses vetores de iluminação que saem da lâmpada, digamos assim, bate. Tá aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, de forma mais prática aqui, ó.
Ixi, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, o meu celular, pessoal, ele tem, né, um LED, tá? Digamos que aqui tivesse escuro, né? Quando eu ativo o LED, você não vê os raios luminosos que saem dele, que é o fluxo, a intensidade, né? Você não vê isso. O que você vê, pessoal, é quando o fluxo luminoso ou a incidência luminosa ou a iluminância, tanto faz, quando ela bate no objeto, ela volta para você. Vocês estão entendendo? E quando ela volta, vai para os seus olhos e você consegue enxergar. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o que a gente enxerga é a reflexão da luz no objeto, né? Aqui está um exemplo. Tá? Um objeto metálico, ele vai refletir mais, né, que uma tesourinha, entre outros, né, do que outros. Aí vai ter os objetos foscos, por exemplo, essa mesa aqui, ó, eu botei um verniz e ela reflete bastante também. E aí entra aquela questão de quando reflete muito, objetos muito brilhantes. Quando a luz reflete muito em um objeto, é o que a gente viu ontem também, ó, um objeto geralmente metálico ou com muito brilho, a gente chama de ofuscamento. É esse processo bem aqui, ó, você começa a enxergar quase nada do objeto devido ao alto brilho, tá? Do reflexo da luz no objeto. Geralmente ocorre em objetos brilhantes, né, como como metais, tá, pessoal? Então isso aqui é uma das propriedades da luz. E vamos lá. Então o que a gente enxerga mesmo, pessoal? É o reflexo desses parâmetros que eu mostrei que vai para o nosso olho. E esse reflexo a gente vai chamar de luminância, que é o que a gente quer calcular. Luminância, viu, pessoal? O símbolo é o L e a unidade é o CD por metros quadrados, ou candela por metro quadrado. Ok? Então vamos continuar aqui. E a luminância, pessoal, ela pode ser calculada. Como a gente está vendo que a luminância depende muito do observador, né, da posição do observador para o objeto, você vai ter um ângulo que é o ângulo da sua visão para o objeto. Tá? E com isso, com esse ângulo, a gente também vai poder calcular a luminância. Tá? Não só com ângulo, né, mas é só um exemplo. Aqui, ó, por exemplo, um observador nesse lado esquerdo para um objeto aqui que está num ângulo meio inclinado, né, pessoal? Mas essa superfície está sendo iluminada por uma lâmpada aqui de cima. Então essa lâmpada vai bater no objeto e vai refletir, né, para o olho humano. A gente enxerga o reflexo, pessoal. Tá? Então, observem que o olho humano aqui está com um ângulozinho aqui, né, para o objeto nesse caso. Tá? Então, a equação que permite calcular a luminância é essa aqui, ó. O L, que é a luminância, vai ser igual à intensidade luminosa dividido pela área projetada do objeto vezes o cosseno do ângulo que eu estou mencionando aqui, que é o ângulo de visão para o objeto. Tá, pessoal? Vamos ver aqui com mais calma aqui, ó. Luminância. Vou ter um exemplo agora aqui para a gente poder calcular. Calcule a luminância de um objeto a um observador. A intensidade luminosa medida do objeto é de 200 candelas, ou 200 CD, e a área projetada é de 1 metro quadrado, com um ângulo de 60 graus para o observador. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem um objeto, tá, que tem uma área de 1 metro quadrado, pode ser uma mesa, digamos assim, e aqui você tem aqui os seus olhos, né, digamos assim, bota aqui. Uma pessoa aqui. E você vai ter um ângulo de visão para o objeto. Tá? Esse ângulo de visão a gente vai chamar de alfa. Eu botei A aqui, mas é alfa. Beleza? O que mais temos aqui? Temos a luminância, que é aquele vetor que eu mencionei para você. Desculpa, a intensidade luminosa a gente vai ter aqui, que é os vetores que vão estar aplicados nessa superfície. E a gente vai ver, pessoal, é o reflexo desses vetores na superfície. É só isso.
a luminotécnica aqui que a gente vai calcular. Então, a intensidade ele já diz que é o Izão aqui é igual a 200. E esse ângulo aqui, né, o alfa, ele já diz que é igual a 60 graus. Então aí, pessoal, é só aplicar a fórmula na questão. Beleza? Então vamos lá, nessa questão aqui, quanto que daria, pessoal, esse resultado aí? Vou deixar vocês fazerem aí para ver se vocês estão entendendo. E se quem não está entendendo pode falar também, que não está a dificuldade que está tendo para realizar a tarefa. Beleza? Grau superior de numérico. E aí, pessoal, estão conseguindo fazer? Vou fazer o cálculo, é, professor? Isso, Tô tentando aqui, professor. tá ok. Então, quero saber se pelo menos alguém está tentando. Muito bem, valeu. Ó, já temos uma resposta, vamos calcular aqui. Ó, o Pedro Lucas falou que é 3,3, vamos ver. Já o do Ellison deu 400, vamos ver. Vamos lá, né? Vamos lá fazer. É porque tem um cosseno aqui, né, pessoal? Eu tô supondo que vocês saibam usar o cosseno na calculadora. Mas é difícil mesmo, né? Na calculadora é complicado. Mas ó, vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa questão? Deixa eu colocar aqui. Então esquece a explicação visual, né? Vamos agora para o cálculo, propriamente dito. Então, primeira coisa que você vai fazer é separar os dados. Então a gente tem aqui a intensidade luminosa, que é o I, maiúsculo, 200, CD. Área projetada, 1 metro quadrado. Ângulo, 60 graus. Muito bem. Então, né, pessoal, a gente vai aqui... Eu botei 60 graus de propósito, porque é um cosseno fácil de achar, né, pessoal? Na trigonometria. Tem tabela, né? Vocês trabalham com aquelas tabelas aí de 2, não sei o que, tudo mais. E aqui, no caso, vamos lá. L é igual a 200, vamos substituir aqui, ó, 200 que é o I maiúsculo, sobre a área, que é 1, vezes cosseno de 60 graus, tá? Pela tabelazinha lá do cosseno. Isso, eu botei justamente para vocês não calcularem. 200 sobre 1 vezes cosseno de 60, 0,5, né, pessoal? Então, o que você vai fazer agora? Dividir 200
por 0,5, né? Porque 0,5 vezes 1 é 0,5. Então isso aqui vai dar 400, né, pessoal? CD por metro quadrado. Então é isso. Então é 0,5 o cosseno de A, né? Botei justamente, mas para quem não sabe pela tabela, é só você vir na calculadora, para quem nunca usou calculadora com cosseno. Geralmente é assim, eu não sei a de vocês, mas a minha você bota aqui, ó, 60, trigonometria lá vai ter o botãozinho de cosseno, cosseno de 60, 0,5. Beleza. Então a resposta é 400 CD metros quadrados. Muito bem, pessoal que fez, show de bola. Bom, pessoal, aqui eu botei esse cálculozinho para a gente não ficar muito só no texto. Mas agora a gente vai voltando aqui para o ofuscamento. Eu tentei mostrar para vocês com a minha câmera aqui, usando um LED, o efeito do ofuscamento, tá? Então, nada mais é do que o ofuscamento, é quando você está com uma luminosidade artificial, ou natural mesmo, o sol também pode ofuscar, né, pessoal? É muito comum o sol ofuscar também, né, quando bate em uma superfície metálica, você fica meio cego assim, né? Então, é muito fácil você ofuscar algo com a luz artificial. Por exemplo, os carros, né? Luz alta em carro, né? Você está numa estrada e vem um carro com uma luz alta. Aquela luz é um excesso de iluminação direcionado para você. Então, aquilo vai ofuscar, né, a sua visão. No caso da iluminação predial, a gente evita isso usando difusores, tá? Que vai impedir, né, que não totalmente, mas ele impede que a incidência da luz fique somente em um ponto. Ele meio que dispersa mais, né, a iluminação, não deixa ficar apenas em uma única direção, tá? Que é o caso, por exemplo, do carro, né, com a luz alta que está direcionado bem no seu campo de visão, por isso que ofusca, né? Já aqui, né, o ofuscamento ele também pode ser evitado usando iluminação indireta, né? Então aqui nós temos um exemplo de iluminação indireta, que tem uma lâmpada, ela bate na parede e vai refletindo aqui depois. Tem um ângulo de reflexão. Indiretamente, né, ela ilumina, né? Para quem não está entendendo, ó, aqui é uma lâmpada, aqui é um raio aqui de luz da lâmpada. E aqui meio que tem uma parede, aí bate na parede, aí vai para para uma outra direção, né? Que nem aqui o exemplo da arandela aqui. Quem nunca viu uma arandela é isso aqui. Você coloca no prédio, bota a lâmpada por dentro e ela vai indiretamente iluminar o ambiente, tá? Pra quem nunca viu, está aí. Isso aqui é o que a gente chama de iluminação indireta. E ontem a gente viu também sobre a eficiência energética, né, pessoal? As lâmpadas, elas podem ser classificadas pela eficiência energética, sendo as menos eficientes as lâmpadas incandescentes, que é aquelas lâmpadazinhas que a gente conhece antigamente, era muito usada, e as mais eficientes, né, pessoal, são as de LED e a de vapor de sódio. A de LED é aquela que eu mostrei para vocês aqui na prática, tá? Então ela tem uma eficiência muito boa, por isso que ela está sendo cada vez mais utilizada, né, para substituir as incandescentes e as fluorescentes também. Bom, aqui a gente viu também o luxímetro, que é o aparelho para medição de iluminâncias, tá? Por exemplo, se a gente quisesse fazer aquele cálculo, mas a gente não tivesse o valor de iluminância, a gente poderia pegar esse valor usando o luxímetro, que é esse cara aqui. Bom, pessoal, agora a gente pro que a gente quer trabalhar aqui agora, né, que é o dimensionamento de iluminação de interiores. Então a ideia aqui é a gente poder dimensionar corretamente lâmpadas para um determinado local. O método que a gente vai usar é o método de lumens, que é chamado, e ele é feito em 5 passos que a gente vai observar aqui.
esse método leva em consideração o tipo de atividade, as cores das paredes, do teto e do piso, o tipo de luminária que você vai usar, a altura da luminária em relação ao ambiente de trabalho e o desgaste do sistema. Então ele leva em consideração esses fatores. Aqui a gente está uma representação de um local, né, de trabalho, tá? Então você vai ter vários parâmetros para você estar analisando, para poder dimensionar a iluminação. Aqui eu botei um exemplo para a gente dimensionar. A gente vai dimensionar um local, um local quadrado que vai ter um comprimento de 9 metros, uma largura de 6 metros e uma altura de 3,07 metros. A mesa de trabalho ela tem 0,8 metros do chão, o teto branco, paredes brancas e piso de madeira. Tudo isso tem que ser levado em consideração, viu, pessoal? A cor do teto, da parede e do piso. E aqui também é a questão do desgaste. Como é o desgaste do seu ambiente? Esse ambiente aqui ele tem uma carga de poluição normal, tá? Digamos que é uma loja no centro de São Luís. Não sei se a poluição é normal, pode ser maior, né? Mas digamos que seja uma poluição normal. Então a gente vai dimensionar com base nesses parâmetros. Então o primeiro passo, pessoal, é escolher a luminária. Tá? Então eu escolhi essa luminária aqui para fazer esse trabalho. Tá, deixa eu só... Não está muito bem, não está dando muito bem para ver, né, pessoal? Deixa eu melhorar aqui o slide. Beleza. Então aqui a luminária que eu escolhi é a TLDR 32 watts TBS 027. Pessoal, não se preocupem com esses nomes, porque isso aí é o que a gente chama de catálogo. Quando você vai projetar, fazer esses projetos, você vai ter um catálogo de marcas, modelos e especificações técnicas que você vai procurar uma que mais se adequa ao seu trabalho. Então, digamos que eu começo o meu projeto definindo a luminária que eu vou usar, que é essa aqui, TBS 027. Tá, ok? Deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Mais bonitinha, né? Ó, aqui é ela, né? Sendo aplicada em um local. Essa é a luminária. E aqui o ambiente com a luminária. Eu botei esse porque é uma luminária que ela é embutida, que a gente chama. E é muito usado em projetos de prédios, né? Luminárias embutidas. Ok? Aqui é um exemplo de um prédio com essa luminária. Então vamos voltar aqui. Bom, um dos primeiros parâmetros que eu vou observar da luminária é a iluminância média fornecida por ela em tabela também, é tabelado. Então eu sei que essa luminária tem luminância média de 500 lux. Beleza? 500 lux. Então vamos seguindo, né? Desculpa, pessoal. Isso aqui é luminância média, né? Espera aí, pessoal. Só errei aqui. Deixa eu fazer uma correção aqui no slide. Não é iluminância, é luminância média, tá? Então eu já sei que aquele cálculo que a gente fez, ele já está me dando aqui, luminância média de 500 lux. Beleza? É a média, tá? Em um ambiente. Então, vamos lá. Então eu já determinei a luminária, já sei a luminância média dela. Agora eu vou determinar o índice do local. Esse índice do local ele relaciona as dimensões do ambiente com a altura entre o ponto de trabalho e a luminária. Beleza? Então a gente vai considerar esse ambiente aqui que eu já tinha mostrado lá, os parâmetros, mas aqui já tem na figura. Então, quais os parâmetros que a gente vai utilizar? Comprimento em metros, largura em metros e altura útil em metros, tá? Aqui, pessoal, o nosso comprimento em metros
é o comprimento. Quando a gente fala comprimento, né, é aquele comprimento que eu não botei aqui, né? É o comprimento aqui que a gente botou aqui no nosso primeiro passo. Olha o comprimento do local, 9 metros. Largura do local, 7 metros. E altura, 3,07. É porque eu estou trabalhando só com a altura aqui, que eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Então, o comprimento aqui, ó, é 9. A largura é 7, tá? Que eu não botei aqui na figura. Mas, para lembrar, né, do nosso projeto, inicialmente é 9 de comprimento e 7 metros de largura. Bom, aqui tem a altura também. A altura já está aqui na figura. A altura é 3,07, tá? Só que eu quero é a altura útil, tá? Desse local. A altura útil, pessoal, eu vou utilizar, ó. Observem que aqui, ó, eu tenho uma luminária e essa luminária aqui, ela tem 0,3 metros de distância do teto. Então eu já vou tirar esse 0,3, tá? Da altura útil em metros. Então a altura útil, vamos lá. Ele vai ser 3,07, que é a altura total do ambiente, menos a altura da luminária com relação ao teto. E temos também uma mesa de trabalho aqui. Observem a mesa de trabalho. Então eu já vou tirar também essa mesa de trabalho aqui. Eu já vou botar aqui menos 0,8. Então essa altura vai ficar aproximadamente 3,07. Eu acho que eu já fiz esse cálculo, mas 3,07 menos 0,3 menos 0,8. 1,97. Que já está até aqui, né? Mas só para mostrar para vocês. Já está até aqui. Beleza? Então essa, digamos que é a altura útil em metros que a gente vai usar. Para a pessoa aqui no ambiente de trabalho dela, viu, pessoal? Porque isso aqui é calculado para o ambiente de trabalho. Que é a mesa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses valores e aplicar na fórmula. Eu já fiz aqui, ó. Eu já apliquei aqui, ó. Já fiz aqui o cálculo aqui na direita, ó. Então o cálculo fica comprimento, que é 9, que a gente tinha definido lá atrás. Largura, que é 7, também definimos lá atrás. E aqui foi o novo, né, que é a altura útil, que é o A. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Para quem não está observando, está aqui no lado direito, viu, pessoal? A resolução. Eu já botei logo, que eu não estou com muito espaço aqui para fazer aqui a resolução. Aí eu já fiz aqui no slide mesmo. Então, ó, comprimento vezes largura, 9 vezes 7, dividido pela altura útil, que é esse 9,97, vezes 9 mais 7, que é o comprimento mais largura. Faz resolve esse problema aqui e vai nos dar o valor de 2. Foi o valor que eu achei, 2. Então, o índice do local, que é o segundo passo, né, do dimensionamento da iluminação, é 2, para o exemplo que eu botei no início, tá? Varia de caso a caso, né? No caso aqui é 2. Recapitulando, já temos a luminância média, já temos o índice do local, que é obtido pelas dimensões do ambiente, e agora a gente vai determinar o coeficiente de utilização, que é o terceiro passo. Bom, o coeficiente de utilização, ele é um índice que relaciona a refletâncias do teto, parede e piso. Tá, pessoal? Por isso que no projeto a gente deixou, né, especificado o tipo de teto, parede e piso utilizado. No caso aqui, ó, estamos utilizando um teto branco, paredes brancas e um piso de madeira. Tá? A gente vai determinar esse coeficiente via uma tabela, que eu vou mostrar para vocês como faz, via tabela. Tá? No caso aqui, ó, observem aqui que eu vou pegar umas porcentagens aqui embaixo, aqui do lado, para poder pegar na tabela, que é o próximo passo, né? Ó, meu teto é branco, então eu vou ter cor branca 80%, tá? De
refletâncias, tá? Já a parede são brancas. Minha parede tem 50% de refletância, tá? Já meu piso ele é de madeira. Piso de madeira, pessoal, a cor é média. Não é branca nem clara, né? Normalmente é uma cor média. Então, minha refletância vai ser 10%. Ou seja, a capacidade do teto, da parede e do piso refletir a iluminação. Tá? Esse é o ponto. Então, eu vou gravar esses valores aqui, ó, 80, 50 e 10. Vou passar para a tabela. Tá? Isso aqui é uma tabela dada por norma. E vou achar o meu coeficiente de utilização, que é o U, que é o que eu quero. Então, observe aqui, ó. A gente vai ter fator de área K, que é teto, parede, piso. Não, desculpa, pessoal. A gente vai ter o nosso fator de área, que a gente vai se basear, que está aqui nesse lado aqui, nessa coluna, nessa primeira coluna, a gente tem o fator de área. Nessas primeiras linhas aqui, que é 80, 50, 50 e 10, essa primeira aqui corresponde a teto, essas duas aqui do meio parede e essa terceira aqui piso. Então por isso que eu falei, vamos decorar aqueles valores, que deu 80, 50 e 10, não é isso? Ó, no slide anterior. 80, 50 e 10. Já nesse slide aqui, ó, você vê que tem vários valores. Tem 70 para teto, tem 30, 50, 30, até 0 para teto. Né? Um teto provavelmente totalmente escuro. Tá? Então, o que nós iremos fazer? Como eu sei que o meu teto do meu ambiente que eu estou projetando é 80, eu pego logo essa primeira coluna aqui que tem 80. Tá? Minha parede, tá? Ela tem 50, 50. Tá? Que está aqui no 80. Já meu piso é de madeira, ela tem 10, que a gente viu no slide passado. Então observem aqui que vai afunilando até eu ter uma linha só aqui, ó. Eu vou pegar esses valores aqui dessa coluna, desculpa. Bem aqui, ó, que eu afunilei, né, até chegar nessa coluna. Isso aqui são tudo coeficientes de utilização. Eu estou querendo chegar no que eu vou usar. Então, ó, determinei a refletância do teto, parede e piso, cheguei nessa coluna aqui. E agora quem vai determinar o valor dessa coluna que eu vou usar é o fator de área K, que a gente calculou no passo 2. Relembrando aqui, ó, fator de área K, 2. Tá? Então, meu fator de área é 2. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o fator de área, que está aqui nessa primeira coluna, vou fazer aqui uma interseção com a coluna que eu já tinha localizado e vou achar apenas um valor. Não sei se deu para notar aqui, eu achei apenas um valor, porque foi a interseção entre essa coluna aqui, tá? Que a gente determinou pela refletância, com a coluna aqui do fator de área, com a linha, desculpa, do fator de área aqui, ó. Então você vai ter uma interseção e essa interseção é o coeficiente, tá, pessoal? Isso aqui é um pouco complicado, mas com o tempo vocês, quem for trabalhar na área, consegue facilmente achar isso, porque é basicamente só tabela, tá? É só análise da tabela, beleza? A única coisa que a gente calculou aqui foi o fator de área. Então, beleza, já chegamos aqui no coeficiente de utilização, que foi o U. Então, a gente já tem, pessoal, recapitulando, a gente já tem coeficiente de utilização, fator de área e luminância média. Então, a gente já tem 3 parâmetros aqui que a gente vai usar aqui para frente, no método de lumens. Outro passo é o quarto passo, que é o fator de manutenção. Já o fator de manutenção, ele corrige, né, perdas de eficiência luminosa por acúmulo de sujeira. Então, o fator de manutenção está ligado com a sujeira do ambiente, tá? Se é um ambiente limpo, se é um ambiente normal, se é um ambiente sujo, né? Entre outros. No nosso projeto a gente colocou como uma poluição normal, não foi isso? Então, no início do nosso projeto a gente definiu que o nosso ambiente que a gente vai projetar tem uma poluição normal. Então, se ele tem uma poluição normal, aqui o seu fator de manutenção, pessoal, é 0,67. Muito simples isso. Tá? É tabela novamente.
Então a gente chegou aqui no fator de utilização, aqui, mais slides aqui, como determinar, né, ambiente normal. Aqui normalmente, como a gente projeta, né, ambientes limpos. Baixo acúmulo de... O que seria um ambiente limpo? Um ambiente com baixo acúmulo de poeiras, como laboratórios, clínicas, enfermarias, salas de cirurgia. Esses aí são ambientes limpos, considerado pela norma. Ambiente normal, pessoal, é um ambiente que está normalmente, né, precisando de quê? De limpeza, entre outros, que são a sala de aula, escritórios, entre outros. Já ambientes sujos, né, pessoal, é aquele ambiente de um trabalho mais, um trabalho um pouco mais pesado, né, que é serrarias, né, oficinas mecânicas, são ambientes que sujam muito, tá? Inevitavelmente, por mais que a pessoa seja limpa, né, na sua oficina, ela vai sujar porque você está trabalhando com carros que estão vindo de determinados locais, estão vindo limpos, sujos. Serrarias, né, pessoal? Você está soldando, cortando material, então inevitavelmente suja. Então são ambientes que a gente considera como sujos. No nosso caso é um ambiente normal, que é um escritório, né? Um ambiente de trabalho. Que foi aqui o resultado aqui, ó. Aqui eu falo um pouco da norma que a gente viu no início, a ISO. E no nosso exemplo, FM 0,67. Que a gente vai utilizar, que é o quarto passo. Por fim, chegamos aonde a gente queria, que é o quinto passo, que é determinar o número de luminárias para o ambiente que a gente dimensionou. Tá? Para quem não lembra, o ambiente lá era de... A área lá do ambiente era de 9 metros. Nossa, tá errado aqui. 7 metros de largura, né? E 9 metros de comprimento. Então, eu vou agora, pessoal, tudo isso que eu fiz foi para calcular a quantidade de luminárias que eu vou colocar nesse ambiente. Né? Será quantas, né? Será possível? É um ambiente grande, né? Então, para determinar o número de luminárias, eu vou precisar o que, ó? Luminância total. Iluminância média. Comprimento. Largura. Coeficiente de utilização e fator de manutenção. Então, observem que a iluminância média a gente conseguiu no primeiro passo. Comprimento e largura, isso foi determinação do primeiro passo também, que foi a determinação do local, né? Isso aqui é projeto, vamos botar assim, projeto. Projeto predial do local, né? Da onde você vai estar trabalhando, do prédio, né? Uma sala de um prédio. A planta do prédio. Coeficiente de utilização a gente obteve, se eu não me engano, no terceiro passo. Fator de manutenção no quarto passo. Tá? O segundo passo, pessoal, não vai estar aqui porque ele foi utilizado para chegar aqui no coeficiente de utilização. Tá? O segundo passo é aquele fator K. Tá? Então, ele não está aqui, não estranhe de não estar aqui. Então, os valores que a gente precisa para saber da luminância total, a luminância é o que a gente quer saber, pessoal. Porque a luminância é aquilo que a gente pode ver, né? É o único parâmetro aqui que a gente consegue enxergar. E é isso que a gente quer chegar, né? Na luminância total necessária para o local. Então, observem aqui que a gente já tem algum desses valores, né? Que a gente obteve nos passos anteriores. E aí é só substituir, pessoal. Não tem mistério nenhum. Vou colocar aqui, ó. Pode falar. Essa aula está sendo gravada, certo? Tá sim, tá sendo assim. É uma aula que eu tenho que gravar porque é um pouco complicada, né? Porque depois eu vou rever ela para aprender mesmo. Beleza. Então, ó, observem aqui, ó, que a gente já obteve todos esses valores aqui dos passos. Ó. A iluminância média foi obtida da lâmpada, comprimento, projeto do prédio, a planta do escritório, né? Isso aqui a gente já obteve, foi calculado, tá, pessoal? Isso aqui foi pego na tabela, né? Fator de manutenção também a gente obteve na tabela. Então, bom, não tem muito o que falar, né, pessoal? É só aplicar aí o cálculo.
né? Vou deixar um tempo aí para vocês fazerem, para vocês praticarem um pouco, tá? O nosso objetivo é a luminância total. E a gente vai aplicar os valores que a gente obteve nos passos anteriores e obter o valor de luminância total. Então eu vou pedir aí para vocês fazerem para a gente estar finalizando nossa aula aí com chave de ouro. Professor, vai dar um número alto? Vai dar um número alto. Isso é normal. Opa, vai dar um número alto sim, Wellington. É normal mesmo dar um valor alto. Beleza, vamos já checar se é isso. Também não sei. Beleza, vamos já checar se é isso aí. Eu não sei de cabeça. Eita, são vários números. Eita, pessoal. Estão dando vários valores, né? Pessoal, meu Deus, 70. Acho que 72 milhões, eu acho. Tá ok. Ou 72 mil. É 72.330,65 Vamos ver aqui. 0,65, um monte de número. Tá ok, eu também não sei de cabeça. Só sei que eu fiz no slide, mas observem aqui, ó. Que é só substituir, né? Ninguém chegou nesse valor? Ou será que o meu cálculo está errado? Vamos já ver, vou fazer aqui com vocês. Ó, vamos lá, a iluminância média. Vamos lá aqui, ó. Φ total, né? Desculpa, θ total, isso aqui é o θ, né, pessoal? É igual ao M, que é a iluminância média, que é 500. Vezes o comprimento, que é 9. Vezes, como deu vários valores diferentes, eu vou até confirmar assim, se eu não errei também. 7, que é a largura, né? Que eu estou fazendo a primeira parte aqui da divisão. Vai dar 31.500, parece. Tá, ok, vamos já confirmar aqui, ó. Esse Uzinho aqui é o 0,67 vezes fator de manutenção 0,65. Vamos ver o que vai dar aqui, pessoal. Pra gente ver quem acertou. Resolve primeiro aqui, pessoal, a parte de cima, né? Recomendo. 500 vezes 9. Opa. 500 vezes 9 vezes 7. 31.500, né? Só a parte de cima, né, pessoal? Dividido pela parte de baixo. Quem é a parte de baixo? 0,7. Opa, 0,67 vezes 0,65. Então, no divisor, né, vai ficar 0,43. Vamos arredondar, né? Que é a multiplicação de 0,67 vezes 0,65. Só usar calculadora, viu, pessoal? Quem não está conseguindo fazer de cabeça, não tem problema. Vou arredondar aqui para 0,43. E aí é só dividir. 72, eu acho. 31.500 dividido por 0,43. 73,255. Muito bem. Teve gente que chegou perto, né?
Na verdade acertou, né, pessoal? Porque é só arredondar um pouquinho, um valor alto pode ter essa margem de erro aí, não tem problema não. Então é 73.255 arredondado. Aí o que mais chegou perto foi o Edson, né? Muito bem. Então observe aqui que eu errei, né? O cálculo. Então deixa eu consertar aqui. Fator de manutenção. Errei alguma coisa aqui que não faz sentido. Ah, eu usei aqui 0,65. Tá. Eu errei aqui na verdade nos dados, né, pessoal? Então vocês estão certos. Eu que errei aqui um dos dados, que foi o fator de manutenção, eu botei 0,65. E não é bem isso, né? O fator de manutenção que a gente obteve é 0,67. E o coeficiente de utilização foi outro também, né? 0,68. Errei foi tudo. Acontece. Mas o bom é que vocês estão bem nos cálculos, né? Deixa eu corrigir aqui o slide para quando eu mandar para vocês, ó. Acontece. Aqui é 0,68 e aqui é 0,67. Enfim, vocês estão fazendo os cálculos certos. Se a gente usasse os valores corretos, iam dar 69.140. É só substituir e fazer, tudo bem? Bom, então pessoal, isso aí é o número, é a luminância. Lembrando, luminância é aquilo que a gente vê, né, da iluminação total do ambiente. E essa luminância é a luminância total necessária para esse ambiente estar bem iluminado, tá? Com base na lâmpada que a gente está usando, ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, depois de obter isso, a gente vai verificar a quantidade de lâmpadas necessárias para iluminar esse ambiente. Então a gente já obteve a luminância total e agora com isso a gente vai determinar a quantidade de lâmpadas. Para isso a gente vai precisar ver na tabela da lâmpada que a gente escolheu, ó, a nossa tabela aqui da lâmpada, aquela lâmpada lá do início que a gente escolheu, ó, essa é a tabela dela. Isso aqui também é tabelado para a lâmpada que você for escolher. Ou então, né, pessoal, pela potência. A potência da minha lâmpada era 32 watts fluorescente. Então, o fluxo luminoso normalmente vai ser esse aqui, 1900, tá? Com um RA, que é a refletância, né, é o IRC, na verdade, isso aqui, que também pode ser chamado de RA, viu, pessoal? Isso aqui é aquele IRC que a gente viu no início. Ele também é mencionado como RA. Tá? Índice de resolução da cor, né? Então a gente vai usar esses dados aqui da lâmpada para determinar a quantidade de lâmpada. Na verdade, o dado que a gente vai usar agora é o fluxo luminoso da lâmpada, tá? Deixa eu voltar aqui. Vezes a quantidade de lâmpadas. Então, para determinar o número de luminares, vamos lá, com calma. Para determinar o número de luminares, a gente vai precisar do φ total que a gente obteve, né? A luminância total do ambiente necessária, que a gente acabou de obter no cálculo. A fluxo luminoso da lâmpada, que é dado na tabela da lâmpada. E a quantidade de lâmpadas que a gente vai utilizar. Então, por ponto, né? Isso aqui é a quantidade de lâmpadas por ponto. Observem lá que a lâmpada que a gente escolheu, deixa eu voltar aqui, ó. A luminária, desculpa, que a gente escolheu, ó, ela possui 2 lâmpadas. Tá? Cada lâmpada contendo 32 watts. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. Ó, o Abel levantou a mão, pode falar. Não? Apareceu aqui. Sim. Então, ó, a gente vai lá na lâmpada. Recapitulando, pessoal. A gente calculou aqui 69.140 lumens. Luminância total do ambiente necessária. Agora a gente vai na tabela da luminária, desculpa, tá? Que a gente vai usar. Vai pegar a potência da lâmpada, são 2 lâmpadas na luminária, que é 32 watts. E cada lâmpada tem 1.900 de fluxo luminoso. Então o que a gente vai fazer? Para calcular a quantidade de lâmpadas necessárias, vamos pegar a luminância total. Exatamente, exatamente. É isso que eu queria chegar.
tá um pouco confuso. A gente vai, ó, pegar o que a gente calculou, pegar o fluxo luminoso da lâmpada, multiplicar pela quantidade da lâmpada e dividir. Então, isso aqui vai dar aqui, pessoal. Acho que eu já deixei calculado aqui, ó. 69. Exatamente. Ó, número... Exatamente. Ó, o número de luminárias, aquele 69.140 que a gente calculou, dividido por 1.900, que é por lâmpada, vezes a quantidade de lâmpadas, que é 2. Então, quando a gente divide isso, vai dar a quantidade de lâmpadas necessárias. Vai dar um valor que é a quantidade de lâmpadas. Então, o valor aqui deu 18,19. Portanto, né, para a gente finalizar esse projeto que está demorando, é necessário 18 luminárias daquelas que a gente escolheu no início para iluminar aquele ambiente. Tá? É um ambiente grande, né, professor? 18 luminárias. Exatamente, bem grande. Então observem aqui que após isso, pessoal, aí vem vocês, né, como projetistas, e vocês vão distribuir as luminárias. Assim, o ideal é que sejam distribuídas igualmente. Então aqui um exemplo aqui do ambiente que a gente estava projetando e da distribuição das luminárias. Cada um desses retângulos aqui são as luminárias. Então eles têm que ser o mais uniforme possível, a distância entre elas, né, na hora de fazer a instalação elétrica agora, né? Então você vai ter uma luminária aqui, outra aqui, elas estão espaçadas igualmente, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 18 luminárias aqui. Ah, então é gigante, professor, porque a distância de uma para outra é 7 metros. Não é isso? Não, aqui, ó, é a distância total. O comprimento e a largura, Ronald, que a gente estava trabalhando, era do ambiente, tá? Entendeu? Aí você vai pegar, por exemplo, vamos lá, fazer um exemplo aqui. Digamos que ele tem 9 de comprimento, né? 9 metros de comprimento. E aqui a gente distribuiu como sendo 6 lâmpadas no comprimento aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Tem 6 lâmpadas seguindo o comprimento e 3 lâmpadas seguindo a largura, que é 7. Então vamos lá, se vocês quiserem distribuir aqui, né, na parte... É bem simples, né? Não tem muito cálculo, é só você pegar o comprimento. Olha lá, são 6 lâmpadas no comprimento. Então, elas iriam... Desculpa, são 6 luminárias, então vamos dividir pelo comprimento, vai dar 1,5 metros para cada luminária, de distância entre elas, né? Se for na largura, né, são 7 metros de largura e são 3 luminárias aqui no sentido da largura. Então, 2,3 metros a distância de cada luminária. Então, isso aqui, Ronald, pessoal, isso aqui é o projetista que vai determinar a distância. O ideal é que seja mais uniforme possível, tá? Se não for possível, aí você vai fazer outras configurações, né, para ser mais uniforme possível. Beleza? Então, aí já entra na parte da instalação, né, da arquitetura. E aí vamos lá. Então é isso, pessoal. A aula foi essa. A gente conseguiu dimensionar um ambiente. A iluminação, vocês viram que não é algo trivial, né? Todos esses cálculos são feitos na hora que são feitos os projetos prediais, da parte elétrica. A gente também, como eletricistas, a gente também tem que entender essa parte para fazer um projeto bacana. Beleza? Então, eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão. Essa aula vai ser gravada para vocês ficarem estudando novamente, porque não é um assunto muito fácil, tem muitos cálculos, né? Então é isso, a gente conseguiu projetar a iluminação de um ambiente. Beleza? Professor, esse material já vai estar disponível hoje ainda? Eu boto hoje, vou botar hoje. Eu acho que já ficou bem formatado. Então é isso, pessoal. Eu desejo um bom dia a todos e até amanhã, que a gente vai ter outra disciplina, né? Então é isso. Até mais.